Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer para você que está chegando aqui no canal e não me conhece. Eu sou João Pedro Fará, falo sobre os 4 clubes grandes do Rio e no vídeo de hoje você vai saber quais são os 3 principais objetivos do Vasco da Gama para o ano de 2024. Então isso você confere após a vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles pedidos de sempre, se você está assistindo e ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever, é muito importante para o nosso crescimento aqui, também deixa aquele like que fortalece muito esse canal no YouTube, compartilha esse vídeo nos grupos também de Telegram, de Facebook, de WhatsApp, manda para aquele seu amigo que é vascaíno e também para aquele que não é vascaíno e gosta de saber as notícias e minha opinião sobre os clubes do Rio. E também não se esqueça de comentar aqui embaixo, na sua opinião, quais são os principais objetivos do Vasco para a próxima temporada. Eu tô cansado de falar aqui no canal que o torcedor vascaíno está exausto, está sempre inseguro quando se inicia um campeonato brasileiro. Cheguei a conversar já com alguns amigos que me revelaram que olham para a tabela do campeonato quando começa e veem qual vai ser o jogo da 38ª rodada. Isso porque em todos esses últimos anos o Vasco, infelizmente, um gigante do futebol brasileiro, acabou se acostumando a jogar essa competição olhando para a parte de baixo da tabela. Se a gente for fazer uma rápida retrospectiva aqui, desculpa o torcedor vascaíno, não é crueldade contigo, mas faz parte desse contexto que eu vou explicar. O torcedor está cansado de ver. Em 2008 foi rebaixado, 2009 disputou a 2ª divisão, 2010 fez um ano ok. 2011 e 2012 foram anos que foram bem atípicos nesses últimos, pelo menos, 15 anos do Vasco. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil e vice-brasileiro em 2011. Em 2012 ficou em 5º lugar e aí em 2013 novamente foi rebaixado. Disputa a 2ª divisão no ano seguinte. Sobe em 2015, cai novamente. Disputa a 2ª divisão em 2016. E aí em 2017 é um ano bem peculiar também. Zé Ricardo como técnico, com um time que era até bom, um bom time do Vasco, consegue levar o Gigante da Colina para a Libertadores da América. Aí rola toda aquela turbulência política. O Alexandre Campelo assume em 2018. Vasco briga para não cair, escapando na última rodada. Em 2019 se classifica para a Sul-Americana, cai em 2020, disputa a Série B em 2021, disputa a Série B novamente em 2022 porque não tinha subido no ano anterior e aí sobe finalmente nesse ano de 2023 que a gente tá. O Vasco briga novamente e escapa na última rodada da forma como foi. Isso tudo para dizer para você que tá assistindo que o torcedor do Vasco está muito exausto de olhar para a parte inferior da tabela, de não conseguir esperar nenhum objetivo. Mas um dos grandes objetivos e o primeiro objetivo desse vídeo, na minha visão, é que o Vasco tem que fazer um ano seguro. E o ano seguro passa muito por essa dupla, Ramon Dias e Alexandre Matos. São 2 profissionais do mais alto gabarito, que já viveram de tudo no futebol que você pode imaginar. No caso do Ramon Dias, por exemplo, ele foi técnico do River Plate, além de um grande jogador, campeão da Libertadores da América de 1996. Ele assume o River Plate depois do pior capítulo da história da equipe argentina, quando é rebaixado. Ele pega o time logo após em 2012 e aí vai ser campeão em 2014 do Campeonato Argentino, abrindo espaço para depois para a era vitoriosa do Marcelo Gallardo, o maior técnico na minha visão da história do River. Então ele sabe pegar um time em fase de reconstrução e um gigante como é o Vasco e colocar o Vasco no seu devido lugar. Assim como o Alexandre Matos, que no Palmeiras em 2015 pega uma equipe paulista completamente fragmentada. Não sei se você se recorda, mas no ano anterior, em 2014, o Palmeiras quase caiu. Se não fosse o seu rival Santos dar aquela ajudadinha em um gol contra o Vitória que acabou livrando o Palmeiras, o Alexandre Matos assume a gerência, né, da diretoria do futebol e manda todo mundo embora, faz uma reformulação e acima de tudo faz contratações pontuais que acabaram sendo gigantes, como o caso do Dudu, que ele atravessa o Corinthians e o Palmeiras, contrata o Zé Rafael, contrata o Rafael Veiga, contrata o Everton. Então assim, é claro que ele erra nas contratações, mas ele e o Ramon Dias, na minha visão, vão fazer uma grande dupla para fazer um ano seguro. E fazer um ano seguro, para mim, é o segundo objetivo, já vai linkando com o outro, que é classificar a equipe do Vasco da Gama para uma competição internacional. É inadmissível o Vasco, nesse ano, que vai ter 270 milhões de investimento, não conseguir uma classificação para uma competição, ainda que seja sul-americana. Não estou nem falando em Libertadores, que aí seria para mim o principal alvo do Vasco, né? Deveria ser nesse ano. Mas o Vasco precisa se recolocar no cenário do futebol sul-americano. O Vasco tem 3 títulos no continente. Campeão em 48 do Sul-Americano de Clubes, campeão da Libertadores da América no Centenário em 98 e campeão da Mercosul em 2000. A grandeza do Vasco está escondida e por esses 2 profissionais acredito que fazer um ano seguro é classificar o Vasco para uma competição internacional, como não foi o caso nesse ano de 2023. Vasco e Bahia ficaram de fora de uma competição internacional. O Campeonato Brasileiro é uma mamata em relação a isso.
O Cruzeiro jogando um futebol patético, pífio, conseguiu uma vaga para a Sul-Americana e o Vasco não. Então, primeiro objetivo, fazer um ano seguro, e o segundo, classificar a equipe para uma competição internacional. O terceiro e último objetivo, e que para mim eu separei deixando por último, é o mais importante de todos e que faz com que o primeiro objetivo e o segundo sejam atingidos, é o Vasco adotar um modelo de jogo bem definido. O torcedor não sabe mais qual é a identidade de jogo do Vasco da Gama. Passam treinadores de diversas formas de jogo, um é mais ofensivo, o outro é mais defensivo, o outro gosta de jogar no contra-ataque, o outro joga no 4-3-3, no 4-4-2. O Vasco hoje não tem uma filosofia de jogo. Se você vai perguntar, por exemplo, para o torcedor do Palmeiras, ele entende que hoje a filosofia do jogo é aquele do Abel, que é um time aguerrido, um time competitivo, um time que não desiste, um time que vai para o jogo físico. Já o torcedor rubro-negro, torcedor do Flamengo, entende que o técnico que vier para o Flamengo tem que jogar para frente. O Flamengo tem que ser protagonista, o Flamengo tem que ter a bola, o Flamengo tem que buscar o gol o tempo inteiro. Da mesma forma, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, implementa na equipe tricolor uma filosofia de jogo, um DNA de um time propositivo, protagonista e um time que quer vencer o tempo inteiro. E eu acredito bastante que o Ramon Dias é o cara certo para isso, porque ele fez um modelo de jogo muito forte quando ele era técnico do River Plate. Foi assim também na seleção paraguaia e mais recentemente, o torcedor do Vasco se lembra, até porque o Al Hilal elimina o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes desse ano. O Ramon Dias tinha uma equipe muito para frente, uma equipe sólida, uma equipe bem montada, com aproximação, com jogadores com a linha alta, com a zaga jogando para frente. Então era um time que era protagonista. Bastante movimentação, jogadores fortes fisicamente no ataque, e eu tô bem esperançoso para ver o Vasco ser competitivo e adotar um estilo de jogo. O recado que eu posso dar pro torcedor é: na primeira derrota, na segunda derrota, não queime cartucho pedindo para sair o Ramon Dias. O Vasco hoje tem que entrar na era de acreditar num trabalho, acreditar num projeto, e por isso contratou Alexandre Matos e deve renovar e anunciar nas próximas semanas a renovação contratual do Ramon Dias e do seu filho, a comissão que salvou o Vasco de mais um rebaixamento. Então, acima de tudo, os 3 objetivos do Vasco são fazer um ano seguro, classificar a equipe para uma competição internacional e adotar um modelo de jogo. E todos esses objetivos, na minha visão, estão interligados e que começam dentro de campo, porque fora, na minha visão, o Vasco já faz um ano de 2024 que ainda não começou muito positivo. Pela primeira vez na história, talvez, nos últimos anos, o torcedor do Vasco vai para a próxima temporada confiante, de olho no mercado, esperando as movimentações, mas tendo recurso, profissionais qualificados para fazerem isso. O Vasco tem tudo para retornar ao posto de protagonista. É um processo que demora, não é da noite para o dia, mas os primeiros passos foram dados corretamente. Então chegou a hora de você comentar aqui embaixo quais são os objetivos do Gigante da Colina para 2024. Comente livremente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, de WhatsApp, e eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.